Olá, queridos alunos! Nós vamos conversar hoje brevemente sobre diversidade cultural e o quão rico é o nosso planeta nas maneiras de ser, nos costumes, nas tradições, nos padrões de comportamento relacionados às diferentes culturas. Então, principalmente aqui no Brasil, onde nós temos um país tão grande e em cada região a gente já percebe, né, tradições diferentes, folclores diferentes, gírias diferentes e não é diferente nos outros lugares. Então, o mais importante é nós olharmos e nós respeitarmos, admirarmos as diversas culturas. Mas o que é cultura? Bom, a cultura compreende o conjunto de costumes e tradições de um povo, os quais são transmitidos de geração em geração. É o que identifica o indivíduo como parte de um grupo, certo? E como elementos culturais representativos de um determinado povo se destaca a linguagem, né, a crença, os comportamentos, valores, costumes, a religião, o folclore, as danças, a comida, a arte, entre outros fatores também que identificam os diversos grupos sociais em sua essência cultural, né? Então, é o que nos identifica como parte integrante de um grupo, certo? E a diversidade cultural, ela engloba então esse conjunto, essa infinidade de culturas que existem, esses fatores de identidade que distinguem, né, o conjunto dos elementos simbólicos presentes nas culturas. E são eles que reforçam, então, essas diferenças culturais que existem entre os seres humanos. Então, a cultura, ela é nata do ser humano, ela é um aprendizado, né? Então, aquela criança, ela nasce dentro de uma cultura e ela vai aprendendo esses valores com a família, com as pessoas pertencentes àquele grupo cultural, e ela vai assimilando esses valores, essas regras, né? Por quê? Porque identifica ela como parte desse grupo, e para viver nesse grupo, ela segue essa linguagem cultural, os rituais, as crenças, né? E isso é muito importante pelo fato de que nós temos uma diversidade de cultura, né, no nosso planeta e no nosso Brasil. E aí eu entro com essa questão do Brasil, porque, na verdade, os principais disseminadores, né, da cultura brasileira foram, né, os colonizadores europeus. Além da população indígena, os escravos africanos, todos esses fizeram parte, né, dessa diversidade cultural que nós temos aqui. Depois, obviamente, a imigração, né, que vieram os italianos, japoneses, alemães, poloneses, árabes, entre muitos outros, e eles contribuíram, então, para essa pluralidade, né, essa diversidade que a gente tem no nosso país. Tá? E aí eu trouxe um pouquinho de cada região para vocês sentirem, né, um pouquinho do sabor dessas culturas, ou seja, não apenas na comida, né, mas também nas suas tradições. E aí a região norte eu peguei alguns alimentos assim, né, que são típicos dessa região, por exemplo, a mandioca, o tucupi, tacacá, jambu, carne de sol, camarão seco, pato, jacaré, pirarucu, mussarela de búfala, pimenta do reino, frutas, né? Ah, cupuaçu é uma maravilha, o cupuaçu, bacuri, açaí, taperebá, graviola. Quem já comeu graviola? Buriti, né? Açaí, eu sei que grande parte já experimentou aí e gosta muito, né? E também o cupuaçu é uma maravilha, é um adocicado com azedinho. É maravilhoso os doces, né? Principalmente de frutas que, por exemplo, não se tem aqui no sul.
E aí entra outros detalhes, por exemplo, entra todo o folclore, né? Por exemplo, a festa do Círio de Nazaré, que é considerada uma das maiores manifestações religiosas católicas do país e acontece em Belém. Além ainda da dança, né, o carimbó, que ele vem de origens indígenas. E aí a gente vai para a região Nordeste, onde nós temos muitas festas no ano inteiro, danças. E aí tem o Bumba Meu Boi, que é uma festa bem conhecida se vocês forem procurar. A festa da Iemanjá, a lavagem das escadarias do Bonfim, né, que é tão falado na mídia, onde diversas religiões vão lá e lavam as escadarias, é muito bacana. O carnaval, maracatu, caboclinho, ciranda, terno de zabumba, marujada, enfim, o frevo, né? Que também é bastante conhecido. É uma região que tem assim uma riqueza cultural muito grande. Aí a gente tem também a região centro-oeste, que também possui aí as suas tradições, né? E ali o brasileiro ele é de uma cultura diversificada. Por quê? Porque a gente tem ali indígenas, paulistas, mineiros, gaúchos, bolivianos, paraguaios, né? Então, ali a gente tem a cavalhada e o fogaréu, tá? No estado de Goiás, o cururu no Mato Grosso. Depois vocês vão pesquisar o que é isso. E a culinária, né? Arroz com pequi. Quem nunca ouviu falar do cuidado que se tem que ter ao comer pequi? Informem-se para vocês verem. E aí tem sopas, tem o carreteiro, e enfim, o pacu, o dourado, entre outros, que são os peixes do Pantanal. E trazem e atraem muitos turistas, tá? Para essas regiões. Aí a gente tem o Sudeste, né? Onde a gente tem a festa do Divino, festejos da Páscoa, santos padroeiros, festa da Iemanjá. E a culinária do Sudeste, que também é muito diversificada e apresenta forte influência do índio, do escravo, dos diversos imigrantes europeus, asiáticos, né? E aí a gente tem a moqueca de capixaba, pão de queijo, feijão tropeiro, carne de porco, feijoada, o aipim frito, bolinho de bacalhau. Nossa, isso tudo dá uma fome, né? Uma vontade de experimentar. Tá? O cuscuz paulista, enfim, pizzas, massas, isso é muito típico, né? Em São Paulo a gente vê muito essa diversidade, tá? De pratos na culinária e também nas tradições. E aí a gente entra, obviamente, na nossa região sul, onde também a gente tem aí todo um aspecto dos imigrantes portugueses, espanhóis, alemães, italianos, né? E aí a gente tem as festas da uva, a Oktoberfest, que é uma festa alemã, e, enfim, fandango, tem a influência portuguesa, tá? E ainda o nosso querido chimarrão, né? Que é, na verdade, o grande símbolo da cultura gaúcha, obviamente, além de todas as nossas danças tradicionais, né? Então, assim, o mais importante é que vocês observem, vocês busquem, vocês pesquisem um pouquinho de cada região no nosso país, que a gente vai continuar um pouco mais neste assunto agora, tá? Eu trouxe brevemente esse vídeo para mostrar um pouquinho e para falar da importância de se valorizar as culturas locais e essa diversidade que se tem, sem nunca achar que a nossa cultura é melhor que a do outro. Por quê? Porque daí nós estaríamos desenvolvendo aí um sentimento etnocêntrico, ou seja, quando nós nos colocamos num patamar de superioridade, achando que a nossa cultura, o nosso estilo de vida é muito mais organizado do que o do outro. E não é assim. E isso lembra a Ruth Benedict quando ela diz que para que a gente consiga interpretar e entender a cultura do outro, é necessário que nós possamos tirar a nossa lente, né, de visibilidade da nossa própria cultura
e vestir a lente da cultura do outro para conseguir entendê-la, inclusive nos seus códigos, inclusive na sua linguagem e nas entrelinhas na qual geralmente a gente teima em não compreender e muitas vezes não respeitar também. Tá? Então, nós temos que sim admitir essa grande diversidade e nos apropriarmos desses valores tradicionais e essa essência que cada cultura tem e que identifica os seus indivíduos como parte integrante dela. Um beijo no coração de vocês e nós vamos nos falando. Beijo!